Bom, boa tarde, vamos começar o webinar ClickSense para todos. Meu nome é Eric Chino, sou arquiteto de soluções na Nórdica, né? E nesse webinar nós vamos falar então sobre como todos podem utilizar o ClickSense, algumas demonstrações disso e também algumas dicas de como vocês podem incentivar o uso do ClickSense, né, e a colaboração, o desenvolvimento das próprias análises por todos na empresa de vocês. Eu estou aqui com o apoio da Patrícia, ela vai me ajudar a organizar o webinar, então eu vou pedir para que vocês mandem as dúvidas preferencialmente por mensagens e ela vai ajudando a coordenar tudo isso. Bom, então, os objetivos desse webinar, né, eu vou falar sobre a criação das próprias análises, né, tanto por desenvolvedores como analistas. Eu vou exemplificar e descrever o processo de colaboração, onde todos podem construir novas análises numa aplicação ClickSense e compartilhar essas análises com um grupo. A gente vai passar também dicas de desenvolvimento, como as aplicações podem ser pensadas para facilitar o uso e para facilitar, né, essa questão do Self-Service BI dentro do ClickSense. A gente vai abordar só um pouco questões de governança e segurança em torno desse processo todo, né, e como vocês podem incentivar isso dentro da empresa, dentro do time de vocês. Então eu vou começar com uma demonstração de diferentes formas que as pessoas podem criar suas próprias análises dentro do ClickSense. Então para isso eu vou diretamente aqui na ferramenta. Então agora eu estou trabalhando com o ClickSense Enterprise, que é o servidor, mas esse processo vai ser muito parecido se vocês também utilizarem o ClickSense Desktop, pelo menos essa primeira parte aqui do processo. Então eu estou no browser e vou construir uma nova aplicação, vou chamar essa aplicação de webinar ClickSense para todos. Então, estou criando esse aplicativo do zero. Então, agora surgiu um novo aplicativo aqui nessa área. E eu já abro, então, esse aplicativo. Como eu estou começando ele do zero, o Click começa me pedindo dados, né? Quais são os dados que vão entrar nessa análise. Então, vamos adicionar aqui alguns dados. Vou navegar para uma pasta. Já deixei uma pasta aqui mapeada, essa pasta de webinar, e apontei para uma planilha Excel. Então, muito simples. Tem uma planilha Excel com alguns dados de venda da minha empresa. Né? Eu estou olhando para essa tabela de pedidos e começo, então, com uma carga de dados. Então, esse é um processo bem simples. A gente está imaginando todos os usuários, todos os analistas, né, quem consome informação tipicamente no Excel, vai ter muita facilidade para essa primeira construção. Então, carreguei já aquela primeira tabela de pedidos, e agora dentro do ClickSense eu tenho a opção de construção de gráficos e posso navegar nos campos que vieram, né, dessa tabela. Então, vamos construir um primeiro gráfico, o gráfico de barras, e aqui o Click já me mostra, né, de forma bem intuitiva o que eu preciso para completar esse gráfico. Então, ele precisa de uma dimensão, eu vou olhar para o grupo, tem um grupo de produtos, e tenho as medidas, vou olhar aqui para a receita, tem a soma de receita. Então vocês veem que sem nenhum código, em alguns segundos, eu já tenho o meu primeiro gráfico. E daqui para frente são só pequenos ajustes aí para visualização. Então eu prefiro olhar barras horizontais e quero que esse grupo de produtos seja ordenado então pela receita. Vou tirar uma cópia desse gráfico para mostrar outras opções de construção, né? A partir desse gráfico pronto, eu arrasto um tipo de gráfico para cá. Vou converti isso aqui agora num gráfico de pizza, né? E posso também substituir o campo que está sendo usado aqui nessa análise. Então, primeiro, ele foi o grupo de produto. Agora eu posso olhar isso aqui também como uma categoria de produtos, né? E aqui ele já está pronto. Então, aplico seleções e já consigo ver isso diretamente no ClickSense. Então, estou partindo de uma planilha, imagina que eu recebi os dados, recebi um relatório e a partir disso eu vou construir as primeiras análises, as visualizações aqui diretamente no ClickSense. Então, uma forma bem dinâmica e bem simples, todos podem construir uma aplicação dessa forma.
Comecei com esse caso bem simples. Vamos olhar agora para um caso um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais interessante, né? E nesse caso a gente vai trazer mais tabelas, né? Então tem uma primeira tabela de pedidos que tem grupo de produto, mas falta nesse modelo uma série de informações. A gente vai colocar essas informações no modelo agora. Estou olhando para os pedidos, vamos olhar agora para uma outra planilha, e nessa planilha eu tenho os dados da fábrica. Na minha primeira tabela eu tinha código de fábrica e agora eu tenho as localidades. Vamos adicionar esses dados. Então estou usando o gerenciador de dados e por aqui eu consigo preparar esse modelo sem nenhum código. Eu trouxe as fábricas para cá, clico nessa tabela e o clique já me mostra um relacionamento. Ele mostra que existe um cruzamento na tabela de pedidos com a tabela de fábricas. Antes de fazer isso, deixa eu trazer mais uma tabela também. Trouxe as fábricas, vamos olhar também para o cadastro de vendedor, que a partir de um código de vendedor vai vincular o nome do próprio vendedor. Adicionar dados. Agora eu tenho 3 tabelas potencialmente no meu modelo. Quando eu clico no vendedor, tem um vínculo com a tabela de pedidos. Arrasto para cá e o clique aplica então esse relacionamento. Então, bem simples a construção básica aqui desse modelo do clique. Estou criando um relacionamento, coisa que seria o trabalho aí de um DBA ou no Excel que você precisaria de fórmulas, só de arrastar e soltar esses campos, o clique já aplica esse relacionamento. Isso aqui, a tabela nem precisa ter um nome em comum, então ele pegou vendedores vende e cruzou aqui com a pedidos vende. Então, aqui eu estou construindo um modelo de dados. Então, vocês veem que essa construção do ClickSense também é mais simples do que seria aí um VLOOKUP, um PROC-V do Excel e, novamente, sem nenhum tipo de codificação. Trouxe mais tabelas para o meu modelo e agora eu tenho, então, mais opções, tenho um modelo mais rico para trabalhar com tudo isso. Então, essa visão aqui, que era de categoria de produto, a gente vai transformar numa visão por vendedor. Estou olhando diretamente para os meus principais vendedores. E assim, dessa forma, estou construindo o meu dashboard. Então, carreguei os dados, construí um modelo, preparei a informação, e estou preparando agora as visualizações para tudo isso. Então, tenho aqui 2 campos, vamos trabalhar com mais alguns desses para completar essa visualização. Estou indo diretamente nos campos, tenho aqui a soma de receita. Vou trabalhar esse modelo, vou chamar isso aqui de receita. E um pouquinho de formatação numérica. Já tenho aqui mais um pouco de informação e estou combinando tudo isso numa visualização. Então, essa aqui é a forma bem simples de trabalhar com os dados, trabalhar com as visualizações dentro do ClickSense. Adicionei agora o custo aqui no canto, vou tirar a receita, deixa eu olhar direto, tem um dashboard agora de receitas e custos por grupo de produto e vendedor. Posso navegar com bastante liberdade nessa aplicação. Vou fazer um pouco disso. Quando eu seleciono um vendedor, já sei quais são os grupos de produtos com os quais esse vendedor atua. Posso selecionar uma categoria de produto aqui dos vermelhos, que são os corantes dessa indústria química, desmarco o vendedor e tenho toda a informação. Então vocês veem que com um pequeno conhecimento aqui do ClickSense, de forma bem simples e sem código, eu construo todas essas análises. Então, esse é o caso mais simples para essa construção toda. Então, esse é o primeiro ponto que a gente quer mostrar, como eu posso partir do zero, partir de uma planilha, de um arquivo de texto, até uma conexão de banco mais simples, e todos podem construir as suas próprias análises. Então, agora vamos passar para um segundo caso, que vai ser bem interessante também nessa construção, que é pensar que as aplicações foram construídas por uma equipe dedicada. Então, eu tenho uma equipe que já deixou preparada para mim uma aplicação pronta. Tá? Então, a partir dessa aplicação, e agora a gente está olhando aqui para os dados de uma financeira, que faz empréstimos tanto para pessoa física como para empresas, ela está olhando para o volume de financiamentos com os quais ela trabalhou, quais são as taxas, qual é o spread, que é a taxa que ela ganha e descontando uma série de custos, e os prazos médios. Uma análise bem simples aqui, bem recorrente para essa área. Aplico e faço seleções,
né? Dado uma aplicação ClickSense pronta, eu tenho muitas opções de análise nos diversos objetos. E o próximo passo que a gente quer mostrar em torno disso é como as pessoas vão conseguir continuar desenvolvendo, como essa aplicação pode evoluir com uma dependência mínima de conhecimentos técnicos, né, e do apoio dessa área mais técnica. Então agora a gente vai começar a falar do processo de colaboração. A princípio eu estou olhando para essa aplicação aqui como se eu fosse um desenvolvedor. Tá? Então, como desenvolvedor, eu entro e posso fazer ajustes nesse aplicativo. Agora, pensando que esse aplicativo já passou por um processo de desenvolvimento e posteriormente de homologação, a gente vai falar que essa aplicação está publicada no ClickSense. Então, estou olhando agora para os fluxos, né? Então, fluxos são áreas onde as aplicações foram publicadas. Eu vou olhar para o mesmo conteúdo, esse Consumer Finance, essa visão de financiamentos dessa empresa. E agora que eu tenho uma versão publicada, vocês veem que a navegação em si, né, as consultas, seleções, filtros, a navegação, ela é toda idêntica ao que nós já tínhamos antes. E a diferença vai vir justamente do processo de desenvolvimento, né? Quais são os próximos passos em torno dessa aplicação. Vamos imaginar que eu sou um gerente comercial dessa empresa, eu estou olhando para a minha equipe. Eu quero olhar para regiões, quero olhar para segmentos, quero olhar para filiais. Então, aqui uma situação muito recorrente, eu olho para esse dashboard e esse dashboard não me atende exatamente. Esse dashboard foi criado com outros objetivos. Então, como eu posso fazer isso? Como eu posso, sem ter uma dependência, né, preparar alguma coisa que seja mais adequada para o que eu preciso? Então, eu tento entrar num modo de edição, como se eu fosse um desenvolvedor, né, e daqui, né, eu recebo essa informação do ClickSense que essa pasta foi publicada, ela não pode ser editada. Então, aqui a gente já começa a olhar, né, para os mecanismos de governança do ClickSense. Então, não é qualquer usuário que pode entrar e alterar uma pasta que todo mundo usa. Mas o que é interessante é que eu posso tirar uma cópia dela. Então, esse aqui vai ser o caso de edição, vai ser o caso de customização mais simples que nós temos dentro desse modelo. Então, estou olhando para essa tela, tem uma visão de segmento, só que ao invés de uma visão cumulativa, onde aqui na linha de cima eu tenho o total de cada um desses segmentos financeiros ao longo das semanas, eu quero comparar cada um desses segmentos. Vou olhar aqui para a apresentação e transformar isso aqui num gráfico de linhas, né? Então agora eu consigo ver de forma mais clara cada um desses segmentos da minha empresa. Então estou vendo aqui. Então eu parti de um gráfico que já foi construído, de uma tela que já foi construída, e eu montei a minha. Então a gente pode ver isso agora da visão de pastas, né? Nós temos pastas de base, que vieram do primeiro desenvolvimento, né, e vieram também da primeira publicação, e eu construí uma pasta que, a princípio, só existe para mim, esse novo resumo executivo, né, que tem um gráfico editado da forma como eu precisava. Se eu olho um pouco mais para esse gráfico, né, tenho aqui um gráfico de área. Eu também prefiro, para as minhas visualizações, um gráfico de barra. Converto esse caso aqui. Né? Isso aqui que eu estou olhando só como área, eu gostaria também de fazer um drill. Então, eu sou esse gerente comercial, eu quero entender, além das áreas, quero entender as filiais, quero entender as lojas. Então, eu vou navegar agora na biblioteca de itens mestres, e aqui nas dimensões eu já tenho esse drill pronto. Então, nessa hierarquia eu venho de área para filial e para loja. Eu vou usar isso também no meu gráfico. Então, substituir a área comercial pelo drill. Aparentemente não acontece nada. Agora, quando eu faço a seleção de área, eu estou partindo para o próximo nível dessa análise. Estou olhando agora por filiais. Eu posso continuar fazendo drill, né? E de filiais eu passei para a loja. Usei o gráfico para fazer seleções. Estou olhando para a área 1, filial 33. E agora eu vejo a evolução do volume financiado, vejo um comparativo de segmentos e vejo as minhas taxas e spread, tudo aqui. Então, vocês veem que com poucos passos, né, a partir de uma aplicação que foi construída, seja por uma área de TI, uma área de BI, ou pela minha própria área comercial, eu consigo
eu tenho todo esse poder de construir novas análises e responder todas as perguntas. Né? A partir de uma tela pronta, mas a mesma coisa vale para uma tela gerada a partir do zero. Isso que a gente vai construir também. Então, dentro de um aplicativo que foi construído pela área, eu como analista, eu como até gerente, né, desse segmento, vou construir uma nova análise. Então, vamos olhar. Eu quero uma visão de segmento no gráfico de barras e a partir disso quero ver o volume financiado. Então, gerei essa primeira visualização. E assim vou construindo todas as outras. Tá? Então, tenho essa visão aqui de volumes. Vamos gerar mais uma. Tenho uma visão, primeiro por segmento de negócio, né, para como os meus produtos, como a gente fez lá no outro. Vamos olhar também para estrutura comercial, né, usando aqui com um drill. E até para completar o meu slide, vamos pegar uma análise mais complexa até. Olha que interessante, eu vou usar parte desse conteúdo que já foi construído por outros times. Né? Vou entrar, vou tirar uma cópia, dupliquei essa tela para poder tirar uma cópia, copio esse objeto, e esse objeto de outra tela vai fazer parte, então, do meu dashboard. Então, estou usando várias técnicas diferentes aqui para compor esse meu novo dashboard. Então, parti do zero e criei um objeto com um item mestre, que é um drill, de área comercial, aproveitei um objeto pronto de outra tela, né? E, de outra forma também, vou navegar numa biblioteca que já foi preparada para facilitar a construção de novas visualizações ou de novos dashboards até. Então, já deixei pronto, o desenvolvedor deixou pronto uma série de visualizações prontas. Então, tenho esse KPI, volume financiado, taxa média, ajustar aqui os tamanhos, o spread e o prazo. Então, um pouco partindo do zero, um pouco aproveitando objetos que já foram construídos, eu construo aqui a minha própria análise. Vou chamar isso aqui de dashboard comercial. Porque eu tenho todas as visões de segmento, né, detalhe das taxas com que eu trabalho, né, como se fosse a margem aqui da minha operação, e a visão também da minha estrutura comercial, dashboard comercial. Então, desenvolvi, não sou o programador, né, não trabalhei com nada de script dentro desse modelo, criei uma tela que eu entendo que ela é muito, muito relevante para outras pessoas, e como eu tenho as permissões para isso, eu vou publicar de volta. Tá? Então, aqui um pouco do contexto, a área de minhas pastas só existe para mim. Outra pessoa que acesse não vai enxergar essa tela. Mas como eu vou ter desenvolvimentos que são muito úteis, posso clicar com o botão direito e publicar. Né? Fui selecionado, né? Eu tive as permissões dentro aqui do ambiente do Sense para fazer isso. E agora que eu faço um pouco disso, eu tenho pastas de base, que vieram do primeiro desenvolvimento, tenho as telas publicadas por mim e tenho aqui ainda outras telas. Então, essa tela agora está disponível para todos os usuários que têm acesso a esse aplicativo aqui do Consumer Finance. Tá? A mesma coisa que eu faço para as telas vai valer também para as histórias. Né? Então, histórias são formas de apresentar a informação aqui dentro, num formato de apresentação. Deixa eu só ampliar a tela para mostrar para vocês. Dentro desse aplicativo, o que aconteceu é que uma apresentação já foi construída, né, em torno desses dados. Vou navegar aqui um pouquinho. Então, tem um contexto de mercado, né, ainda não estou olhando para a informação da aplicação, e aí começo a reaproveitar esses campos. Né? Então, o volume financiado, que eu já mostrei para vocês, taxa média, spread médio, estou olhando agora como um consumidor só dessa informação toda. Tá? E da mesma forma, como isso aqui existe, né, na forma de uma história, eu também posso tirar uma cópia disso. Então tem essa primeira aplicação, essa primeira história. Vou clicar aqui em duplicar. Então agora essa história passa para as minhas histórias. E dentro dessa história, né, eu tenho as opções para editar cada um desses slides.
Então, o que eu quero fazer, né, que não foi feito nessa primeira forma dessa apresentação, é colocar, além dos gráficos estáticos, eu vou vincular uma tela inteira para esse modelo. Eu vou incluir aqui uma tela de detalhes. Agora, quando eu navego de novo, eu tenho uma nova versão dessa apresentação. Estou de novo contando contexto de mercado, principais descobertas, evolução dos principais indicadores, segmentação, né, por área, selecionei algumas áreas, identifiquei oportunidades, e agora alguma coisa que eu não tinha na visão original é que no meio da minha apresentação, eu vou navegar nessa tela e formar aqui um relatório. Então, estou no meio da apresentação ainda, validando todos os dados, validando os resultados, né, e aplicando novos filtros. Então, a história original, a apresentação original não tinha esse recurso, eu acabei de criá-lo. E como eu tenho as permissões para isso, né, da mesma forma como eu mostrei lá em relação a novas telas, eu vou poder fazer isso também com as histórias. Posso pegar essa história que eu acabei de construir e publicar de volta para o grupo. Né? Daí uma coisa bem interessante, né, conforme eu acompanho as empresas usando o ClickSense, muitas vezes as pessoas perguntam, puxa, posso ter um padrão, um modelo padrão e colocar as cores da minha empresa, os recursos da minha empresa, para que quando as pessoas forem construir uma nova história, já fique dentro do template? Então pode também. Então o que eu fiz é que eu tirei uma cópia dessa primeira história, né, e deixei ela pronta aqui só com a máscara. Né? Sempre que um usuário precisa, então, vamos navegar aqui nesse... Vou tirar uma cópia desse template. Começo com uma apresentação do zero e aqui eu faço os ajustes. Aqui de resultado 2017, por exemplo. Apresentação trimestral. Então, olha que legal. Ao invés de partir de um slide em branco, ao invés de partir de um slide em branco, eu parti de um template e a partir daqui eu coloco, então, toda a identidade visual da minha empresa dentro desse recurso de colaboração. Legal, vamos voltar um pouco, então, para os conceitos de tudo isso que está acontecendo. O primeiro detalhe que eu quero enfatizar de novo é esse recurso de colaboração. Então, de onde ele vem? E até eu sei que muitos de vocês são usuários também, conhecedores de ClickView. Em ClickView a gente tinha até um recurso muito parecido com esse, né? A gente tem um recurso de colaboração, posso criar uma nova tela, posso criar um novo gráfico, mas no ClickSense isso ficou muito mais robusto e ficou muito mais simples. Né? Então são muitos recursos que vão permitir essa construção e, ao mesmo tempo, isso vai ficar muito mais simples, muito mais rápido para o usuário. Então, o que acontece? Eu tenho pastas publicadas no servidor, né? A gente viu uma série de telas prontas, análises prontas. A partir disso, a comunidade de usuários, a comunidade de analistas, primeiro acessa essas pastas e aí consegue tirar uma cópia delas, criando pastas privadas. E depois desse passo, eu volto e publico de volta, né? Eu publico esse conteúdo para a comunidade de usuários. Então, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. É muito simples começar a segmentar todos esses papéis dentro da empresa. Né? Então, quem eu quero que trabalhe no dado, pense em cálculos, pense em fórmulas, né? Posso deixar isso como equipe. E outra equipe, que é aquela que está ali no dia a dia do negócio, ela entende melhor da necessidade, tem mais agilidade para responder e vai conseguir navegar nesse dado e criar tudo aí conforme cada situação apareça. Pensando em tudo isso, né, vocês viram que a minha aplicação ela foi muito amigável para que eu pudesse criar esses novos conteúdos. Então existe uma série de cuidados, né, durante o desenvolvimento que vão facilitar tudo isso. Né? Então como é que o desenvolvedor, né, seja ele mais próximo de TI, um programador, ou mesmo um desenvolvedor da empresa, consegue facilitar, né, consegue permitir que tudo isso seja muito simples. Não, então o desenvolvedor começa criando um modelo de dados, vai lá, carrega as tabelas, cria os relacionamentos, os cruzamentos entre elas, e é muito importante que ele deixe pronto
um conjunto de dimensões e métricas. Eu já vou mostrar um pouquinho disso, né? Então, vamos voltar para uma aplicação dessas, a versão do Consumer Finance que está aqui nesse modo de desenvolvimento. Estou olhando para ele agora de novo como um desenvolvedor, não como um analista, né? E o que eu fiz anteriormente foi deixar pronto uma série de dimensões. Então, já disse que existia uma estrutura comercial que era área, filial e loja, né? Eu também disse que já tinha pronto o indicador de número de contratos, o que é a taxa média, como é que se calcula, como é que se calcula o volume financiado, né? Então, a soma do valor principal. Então, tudo isso foi construído anteriormente pelo desenvolvedor. Dimensões, métricas e algumas visualizações, ou seja, estão prontas. E o que é interessante também, e aqui a gente está falando até de qualidade de dados, todas as análises que foram construídas em cima desse indicador, em cima dessa medida volume financiado, estão sempre vinculadas aqui. Então, se eu altero, né, então esse aqui foi calculado descontando o IOF. Se eu preciso descontar outro imposto, somar alguma coisa, descontar cancelamentos, quando eu edito esse item mestre, né, todos os objetos, todas as tabelas e gráficos que usam o item mestre, volume financiado, vão ser atualizados automaticamente, né? Então, isso garante que toda nova tela, toda nova história, né, está olhando para uma informação consistente, né, ao longo de toda a aplicação. Então, esse é um ponto muito importante, um cuidado durante o desenvolvimento, né? Um outro ponto importante do desenvolvimento é que eu posso acrescentar descrições em cada um desses. Então, quando eu olho aqui para o item mestre de volume financiado, né, posso colocar algumas descrições que vão auxiliar aqui, né? Então, posso colocar volume financiado em reais, sem IOF, por exemplo. Então, quando o usuário navega por aqui, ele vai entender, né, eu posso colocar uma descrição que vai ser bem coerente e vai auxiliá-lo, né, na construção do próprio relatório. E uma outra boa prática, né, que nós temos aprendido aqui ao longo dos projetos é que a gente pode usar o recurso de storytelling, claro, para contar uma história, né, apresentar uma situação de negócio, mas ele também é um recurso interessante para o desenvolvimento. Então, vamos olhar para uma outra aplicação aqui, onde eu tenho esse recurso bem desenvolvido. Essa aqui é uma aplicação da Click, que serve como um monitor do ambiente como um todo. Estou olhando, né, de forma técnica para quais foram as cargas de dados que foram executadas no servidor, etc. Então, é um conteúdo bastante mais técnico. E aí, para isso, para facilitar o uso desse conteúdo, foi utilizado o recurso de storytelling para falar da própria aplicação. Tá? Então, estou olhando para o Reloads Monitor, que é esse aplicativo, e aqui foi vinculada a tela com uma série de descrições em torno do próprio aplicativo. Então, esse é o dashboard, eu estou olhando para o indicador aqui das tarefas, tem uma contagem da frequência, né, de recargas e de falhas, e assim por diante. Então, olha que forma bem rica de documentar o aplicativo e deixar tudo isso na mão, né, dos clientes, né, dos usuários dessa informação. A gente está falando de uma documentação embutida aqui no próprio aplicativo. Então, a gente pode discutir, né, quais são as telas, quais são os conteúdos, quais são as visualizações. Posso acrescentar uma tela que descreva, né, as regras de cada indicador, como navegar no aplicativo, tudo isso sem sair do aplicativo e, de novo, navegando nessa informação através do browser. Então, essas são as macro recomendações pensando no desenvolvimento do aplicativo. E aqui a gente volta para mais um aspecto importante do ClickSense, que é a questão de governança. Então, no último webinar, no webinar de outubro, né, e por isso até recomendo que vocês acessem o canal da Nórdica no YouTube, porque lá vocês podem ver todos os webinars anteriores e logo esse webinar também vai ficar disponível lá. Nós discutimos a questão de governança e segurança dentro da plataforma do ClickSense. Então, falando em governança, a gente está sempre pensando em dois aspectos dentro aqui do ClickSense. Por um lado, a gente quer a segurança da informação.
Eu quero garantir o nível correto de acesso de cada usuário ao dado. Por outro lado, eu quero coordenar a criação de informação e análise. Por um lado, eu quero segurança, por outro lado, eu quero controle. E aí a gente pensa na governança, então, como um equilíbrio em torno de toda essa liberdade. Vamos falar um pouco mais disso. Quando a gente olha para a segurança da informação, e até quando a gente olhava, por exemplo, para ClickView, a segurança, às vezes, era inadequada em parte do desenvolvimento. Nós temos os sistemas transacionais, o ERP da empresa, bancos de dados, que tem a sua própria segurança. Nós temos a segurança do BI, dentro de aplicativos publicados, e às vezes no meio do desenvolvimento você tinha a informação trafegando aí fora do servidor, fora dos ambientes, planilhas, arquivos de textos, etc. Esse era o passado. Agora, com o ClickSense, a gente consegue, de forma única, garantir a segurança da informação de ponta a ponta. Então, dentro do meu servidor, eu vou dizer quem consegue acessar o dado, quem consegue se conectar num banco de dados, quem pode criar novas análises, quem pode criar aplicativos, a partir das análises criadas por usuários, quem pode publicar isso de volta. Então, bastante controle do lado de segurança e também do lado dos próprios processos. E, por outro lado, quando a gente pensa na capacidade analítica das empresas, a gente tem a visão do usuário, que quer que o trabalho seja da forma mais fácil, mais dinâmica, mais simples. O usuário só quer a resposta para as perguntas, ele só precisa da informação. E a empresa está olhando para desempenho. Ela quer redução de custos, funcionamento sem erros, ela quer que as coisas funcionem bem. E aí, no ClickSense, a gente vai combinar tudo isso. Por um lado, o usuário pode criar a própria análise, muita liberdade. Por outro lado, a empresa vai conseguir coordenar tudo isso, definir os papéis e garantir a segurança, então, dentro da plataforma. Então, essa é uma visão de governança simplificada, E aí vocês podem, claro, voltar lá no nosso webinar anterior e olhar tudo isso com mais detalhes. Falando, então, eu disse, vocês podem imaginar como a gente vai segmentar esses papéis. Vamos olhar para um pouco disso. Quais são os papéis, então, que eu posso ter em torno do desenvolvimento e do uso da aplicação do ClickSense? Por um lado, o primeiro passo, nós temos uma pessoa responsável pela recuperação de dados, ou extração. Então, muitas vezes um DBA acessa um sistema e extrai os dados para análise dentro do ClickSense. Depois, outra pessoa vai ser responsável pela criação dos dados de referência. Quais são as transformações, quais são os cruzamentos que eu preciso? Depois disso, o analista com conhecimento de negócio vai desenvolver as visualizações necessárias. E depois nós temos o consumidor de toda essa informação e esse papel que a gente está desenhando aqui, apresentando para vocês, do contribuidor, porque ele consome o dado, mas ele também cria novas análises. Então vocês veem que esses são papéis que fazem sentido dentro da plataforma do ClickSense. Eles podem ser controlados através da segurança e da governança do ClickSense para potencializar as habilidades e os objetivos de cada um dentro da empresa. Então, visões mais técnicas aqui em cima, o consumo da informação aqui embaixo, e aí, claro, você pode ter uma pessoa só fazendo mais de um papel. Você poderia ter um desenvolvedor que vai da extração até o desenvolvimento das análises. E aqui na ponta, todos podem ser contribuidores. Esse é o papel de uso, um perfil de uso dentro do ClickSense que a gente está incentivando, estimulando até com esse webinar. Então vamos pensar agora, então essa de certa forma foi a visão mais prática e em torno da ferramenta, como fazer algumas dessas coisas, quais são as opções dentro do ClickSense, e aí a gente passa por uma outra visão que é como incentivar tudo isso. Então, o que as empresas têm feito e o que a Nórdica também tem feito aí dentro de clientes, dentro desse ecossistema do Click, para facilitar, para incentivar todo esse uso. Então, separei esse incentivo aqui em 5 blocos principais.
o planejamento em torno desse uso, a comunicação entre todos os envolvidos, o desenvolvimento, que a gente já olhou um pouquinho, né, quais são essas principais diretrizes, a capacitação, o que eu posso fazer para que o usuário esteja preparado, ou até para que ele se sinta preparado para fazer tudo isso, e a sustentação, como é que eu conduzo esse processo ao longo do tempo. Então, olhando para o planejamento, a gente tem algumas características, alguns blocos importantes. O primeiro deles, objetivos. Então, o que eu espero do ClickSense, quais são as análises que vão ser abordadas, quais são as áreas e quais são as pessoas que eu quero que atuem em torno da ferramenta, né? Pensando nas pessoas, eu passo então para os papéis, que é um pouco disso que eu mencionei agora atrás, né? Quem é responsável então pelo catálogo de informação, pela extração? Quem vai desenvolver os primeiros aplicativos? Quem vai desenvolver esse core, né? E responsabilidades, até onde eles vão? Eu quero que eles eu poderia, por exemplo, imaginar aplicações que partem, vão até um modelo de dados e não tem nenhuma análise. E a área de negócio vai ser responsável por essa construção. Ou não, posso pensar que já vou incorporar no meu aplicativo todas as análises da forma como eu imagino hoje. E vou deixá-las prontas para que o usuário tenha ali tudo à mão, né, como o self-service mesmo, para construir as próprias análises. E aí transformar isso num roadmap, pensar em fases, né? Quais são as etapas que eu estou realizando para conseguir entregar a aplicação e, ao mesmo tempo, capacitar todos os envolvidos para que eles façam o melhor uso da ferramenta. E aqui no planejamento vem até algumas perguntas interessantes, né? Uma delas é imaginar, será que eu quero todas as pessoas fazendo isso? Muitas vezes não. Então, às vezes, você tem lá alguns perfis que vão precisar da informação o mais pronta possível. Então, ele acessa o dashboard, faz 2 ou 3 seleções e já tem a conclusão dele, né, para ir a campo e tomar as ações necessárias. E é claro que você vai ter um perfil mais analítico para explorar a informação e aí construir novas visualizações e novas análises, eventualmente até pedir mais informação para dentro do modelo. E aí vem um ponto bastante importante, que eu considero até simples, mas muitas vezes é uma etapa, um bloco que a gente fica carente em muitos projetos, né? Então, como incentivar, né, a partir da comunicação, o uso do ClickSense com todo esse potencial do self-service. Então, caminhos que nós temos seguido em muitos projetos. Uma apresentação geral do ClickSense. Então, um pouco disso que eu fiz para vocês, né? Então, mostrar como o usuário pode construir a própria análise, como ele pode navegar, fazer seleções, gravar bookmarks, criar histórias, né? E aí já passar para conteúdos mais específicos. Dentro de um projeto que foi entregue de ClickSense, né? Vamos navegar na aplicação, mostrar como ela já funciona, né? E mostrar também o potencial de criação de novas análises, né? Então, eu vejo que com muito pouco de orientação, as pessoas já conseguem construir muitas coisas, né? Então, muitas vezes o usuário ele estava carente, né, de todo esse potencial de análise, né, até começar o uso do ClickSense. Claro que vale esse incentivo, né, esses primeiros passos junto com ele. Demonstrações, acho que demonstrações recorrentes, né, voltar e falar desse potencial. Eventualmente o analista ele vai ter alguma dúvida, e aí vale, claro, o pessoal que desenvolveu a aplicação, tem mais familiaridade com isso, mostrar como aquilo que ele pediu, né, pode ser feito de forma bastante simples, e daí o usuário vai ter muito interesse em andar com as próprias pernas, né? E manter sempre esse canal de comunicação aberto, né, em torno do uso, solução de dúvidas e assim por diante. Desenvolvimento. O incentivo, né, vem até da facilidade desse uso. Então, como eu mencionei para vocês, é importante que o desenvolvimento tenha um foco, né,
nesse uso futuro. Então, a gente não sabe todas as análises que vão ser construídas, né? Então, vale deixar pronto, o mais pronto possível, né? Já deixar todas as dimensões e métricas de uma aplicação mapeadas na forma de itens mestres. Então, aquela galeriazinha que eu mostrei para vocês na esquerda, né? Uma boa documentação de projeto e dos aplicativos também vai facilitar esse uso. Então, eu dei o exemplo lá das histórias, né? Então, terceiro item aqui, histórias que combinadas dentro da aplicação servem de documentação e vão apoiar esse desenvolvimento. Tem casos de projeto, inclusive, em que nós gravamos vídeos até da apresentação da ferramenta e esse vídeo é usado em referência futura, né, mostrando como tudo isso pode ser feito. Né? E desenvolver um projeto piloto, né, um projeto que envolva o usuário, que envolva as áreas de negócio, para que, uma vez a aplicação pronta, né, ele tenha toda essa capacidade, né, às vezes não só o conhecimento, mas a confiança também para construir as próprias análises ali dentro do ClickSense. E aí a gente entra também no assunto de capacitação, né? Como capacitamos as equipes, como capacitamos os usuários para esse uso. Acertei aqui. Então, primeiro caso, nós temos os treinamentos formais de ClickSense, como os treinamentos oferecidos para a Nordica, de desenvolvimento de modelo de dados, de desenvolvimento de visualização. Isso vai trazer aí o perfil mais completo para esse tipo de desenvolvimento dentro das empresas. Né? E aí, já voltado para o usuário de negócio, nós temos os workshops de entrega de projeto, né? Onde as pessoas podem ver alguém usando e navegar junto no aplicativo que já foi publicado, né? E aprendendo com o uso, né? E workshops voltados para o self-service, como a partir de um aplicativo pronto, que veio dessa entrega de projeto, né? Cada um pode construir o seu próprio conteúdo. E aí, claro, como eu mencionei de alguns exemplos, a disponibilização desses próprios workshops em vídeo, né, vão ser uma boa referência, né, para usuários que tenham participado e tenham dúvida, e até para novas pessoas, né, novos colaboradores que entrem na organização, que entrem nos times, e aí precisam, né, assimilar da forma mais rápida possível o ClickSense e os aplicativos que foram desenvolvidos. E aí a gente tem a sustentação, né? Como manter essa roda girando ao longo do tempo. É muito importante que exista um profissional, né, olhando para o ambiente do ClickSense, controlando todas as questões de segurança, governança, né, permitindo a publicação de aplicativos, recargas de dados, né, em frequência adequada e assim por diante. A documentação vai ser um suporte importante ao longo do tempo, né, para que os desenvolvimentos não sejam perdidos e seja fácil continuar desenvolvendo as aplicações. É importante que os usuários tenham alguém acessível para gerar indicadores mais complexos, para trazer mais informação para um aplicativo e aí permitir o self-service. Né? E considerando que já existem grupos, né, desenvolvendo conteúdos dentro da aplicação, também é importante algum tipo de revisão desse conteúdo. Né? Por mais que nós tenhamos lá os itens mestres construídos, né, é sempre legal algum tipo de revisão mais profissional, né, para que o conteúdo seja usado da melhor forma possível. Bom, então, algumas conclusões desse webinar, o bloco principal que nós tínhamos para mostrar. As conclusões aqui, todos podem desenvolver dentro do ClickSense. Aí existem, claro, diferentes níveis, né, dessa cadeia de desenvolvimento em que cada um pode entrar, mas mesmo partindo de uma planilha Excel, você pode usar todo o potencial do ClickSense para navegar nesse dado, fazer as análises, gerar visualizações, criar as apresentações dentro do ClickSense, né, em diferentes categorias aqui. O ClickSense sempre vai ampliar a capacidade analítica, né, dos profissionais,
da empresa, né, da organização. E a gente vai ter sempre a governança do ClickSense, que ela é muito forte, né, sendo esse ponto de equilíbrio entre a liberdade de criação, né, e os recursos de colaboração. A gente não vai ter aquela situação, ou a gente não precisa ter aquela situação onde você tem todo mundo desenvolvendo, cada um chega com um tipo de informação diferente, né, tudo vai ficar ali centralizado e com qualidade, né, a partir da governança que a gente tem ali. A gente já vai abrir para perguntas, a gente já tem algumas aqui anotadas, né, mas enquanto isso, reforço para vocês que esses conteúdos e mais alguns, né, não só webinars, nós temos outros vídeos no nosso canal no YouTube. Coloquei aqui um link mais curto para vocês, você também é fácil achar, né, Nordica YouTube. E todos os webinars também nós organizamos já na forma de um playlist, vocês podem acompanhar. Especialmente o último webinar de governança e segurança, ele tem muita similaridade, aí faz bastante sentido para vocês que acompanharam esse conteúdo falando de colaboração. Eu reforço que a questão de governança e segurança foi bem detalhada, né, nesse último webinar. Agora, eu vou passar por algumas perguntas que já foram enviadas. Vocês podem mandar mais algumas perguntas pelo chat, preferencialmente. Mas... Tá bom. Bom, a gente tinha uma pergunta aqui do Rodrigo, que eu acho que ao longo do webinar a gente acabou respondendo. Se você puder só mandar uma mensagem, Rodrigo, para confirmar se já ficou claro para você. Bom, enquanto isso eu tenho mais algumas perguntas que chegaram aqui, que é mais sobre casos práticos, né? Então, a pergunta é se nós temos muitos casos desses de self-service e colaboração, né? Então, sim, eu diria que logo no começo talvez o uso fosse um pouco mais parecido com o View, que a gente chamou em algum momento de análise guiada, né? Quando a aplicação já está ali pronta, só para que o usuário faça seleções e confirme o resultado, né? Mas nós temos cada vez mais casos, né? Cada vez mais situações em que as empresas estão incentivando esse uso. Tá? Então, até daí que surgiram muitas dessas recomendações, aí essa estrutura e esses passos para facilitar esse processo, né? Uma outra pergunta que veio aqui é se é possível limitar a publicação desses conteúdos. Então, mostrei um usuário bastante poderoso ali em torno da análise, né? Ele entra, ele cria aplicativo, ele cria uma nova análise dentro de um aplicativo publicado, ele compartilha essa análise com um grupo de usuários. Então, a resposta é que sim. E aí entra toda a questão de governança do ClickSense, né? Você pode definir com muita precisão quem pode fazer o que dentro dos aplicativos, né? Então, talvez um caso recorrente que eu já vi mais de uma empresa, o pessoal liberou todo o aplicativo ClickSense para a força de vendas e falaram assim, a gente não gostaria que esse pessoal compartilhasse, né, automaticamente as novas análises que forem criadas, enquanto uma área centralizada de BI poderia criar e compartilhar esse resultado. Então, esse é um caso bem comum. O que também não impede que seja publicado, tá? Então, uma vez que, digamos ali, um representante comercial, por exemplo, criou uma nova análise e ele sozinho não tem as permissões para compartilhar com os demais. Aí o que acontece é que ele pode pedir para um administrador, ele pode pedir para esse desenvolvedor da área de BI para que compartilhe com os demais. Uma outra pergunta que veio agora é se os dados são atualizados automaticamente, né? Então, sim, sempre que eu uso um item mestre, voltando para cá, né?
Sempre que eu venho aqui na tela e crio uma nova análise baseada no item mestre, quando essa aplicação for atualizada, todas as telas, né, e aí todas as telas, sejam elas da publicação original ou sejam telas criadas pelos usuários, elas vão estar sempre vinculadas com o dado mais atual. Então aqui eu nunca vou ficar desatualizado por causa dessa forma de desenvolvimento. Para as histórias é bem parecido, mas aí a gente tem dois formatos diferentes, né? Quando eu vinculo um gráfico, né, eu vinculei esse gráfico na minha tela. Isso aqui é o que a gente chama de snapshot. Eu tenho aqui um snapshot, né, que foi tirado de uma das telas. Esse número aqui vai ficar travado, ele é como uma foto. Tá? Quando eu fiz da outra forma, eu mostrei para vocês, quando eu vinculo uma tela inteira no meu modo de história, essa tela ela é dinâmica. Então eu tenho opções dinâmicas e tenho opções estáticas. Na tela dinâmica, quando o dado é atualizado na aplicação, ele é atualizado aqui também. Acho que veio um complemento da pergunta, né? Se fosse, se eu tenho o mesmo número em todas as telas. A princípio, sim. Tá? Não quero deixar a resposta muito complexa, né? Mas uma vez que eu vejo um resultado aqui de um financiado, 273 milhões, esse mesmo número vai ser o somatório que aparece em todos os gráficos que usam esse mesmo indicador. Aí eu digo que, em geral, sim, porque cada pessoa, né, além da governança que eu tenho na forma de um controle, eu estou acompanhando a pergunta aqui também, eu tenho, da mesma forma que eu controlo com a governança do ClickSense, quem pode fazer o quê, dentro de uma aplicação eu controlo quem pode ver o quê. Né? Então, na forma de segurança, eu poderia ter dito que tem um usuário que só enxerga leasing. Se ele só enxerga leasing, ele enxerga leasing na aplicação como um todo. Então, se ele enxerga aqui 11 milhões, ele vai enxergar 11 milhões por toda parte. Deixa eu ver se eu entendi a outra pergunta que veio. Então, a pergunta veio assim, eu estou vendo um número aqui como 200 milhões, né, atualizei o dado amanhã e vem 300 milhões. Então, todas as telas vão ter esse novo número de 300 milhões. Sejam as telas desenvolvidas pela equipe de desenvolvimento, sejam as telas desenvolvidas por mim, publicados por mim, ou minhas pastas. Né? A única coisa que não muda é se eu usar esse número numa história na forma de um snapshot, que a ideia é justamente tirar uma foto, congelar aquela informação para que ela seja registrada aqui nessa forma de um documento que é a história. Vocês têm... bom, acho que eu respondi a pergunta. Não sei se vocês têm novas dúvidas. Bom, então eu agradeço a participação de vocês no webinar. Está aqui o meu e-mail, vocês podem mandar aí dúvidas que surgirem posteriormente. E logo nós vamos colocar esse webinar também lá no canal da Nórdica no YouTube. Obrigado e boa tarde.